Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O chefe deste mundo já está condenado. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, também vocês que através da Rádio Liberdade FM, do nosso canal no YouTube, Meditando a Palavra, vivem conosco a liturgia desta terça-feira da sexta semana da Santa Páscoa, hoje já dia 27 de maio. O mês mariano vai caminhando para a sua coroação no dia 31, e como é próprio de mãe preparar as coisas do filho, no dia 31 a gente coroa a Mãe de Deus, e no dia 1º a gente já amanhece com o mês do Sagrado Coração de Jesus. Maria vem sempre adiante, preparando o caminho do Filho. Maria é aquela que vai nos preparando dia após dia para recebermos, assim como ela, a graça de Deus também na nossa vida. E com a solenidade do Pentecostes, não poderia ser diferente. Maria é a esposa imaculada do Espírito Santo. Maria é a casa do Espírito Santo por excelência. Maria é aquela que por primeiro foi invadida pelo Espírito Santo, que fez com que Jesus pudesse tornar-se homem no seu ventre imaculado. Aquela que acolheu de maneira singular o dom do Espírito Santo, é ela quem fica intercedendo dia após dia para que vocês e eu também sejamos gente movida, gente guiada por esse Espírito Santo, como nós ouvimos na liturgia deste domingo passado. Que bonito, no começo já da igreja, quando surge ali algum problema, alguma desavença, Paulo, Barnabé vão até Jerusalém e ali expõem a situação para os apóstolos, e os apóstolos não agem por impulso humano. E aqui vai uma dica: sempre que você agir por impulso, a coisa não dá certo, porque na mesma força que sobe um rojão, ele também desaparece. Os apóstolos vão ouvir, silenciar, rezar, dialogar, e aí dirão: decidimos, o Espírito Santo e nós,
que o caminho a ser tomado é esse. E quando a decisão, seja do sentimento, da palavra, da ação, é tomada debaixo da assistência do Espírito Santo, não é preciso que desça um anjo do céu para confirmar. Não é preciso que o céu se abra e caia um raio. Dirá Jesus: pelos frutos vós conhecereis. Quando a ação é tomada baixo a guia do Espírito Santo, o fruto do Espírito também aparece. Cuidado! Muitas vezes o Espírito Santo vai nos pedir coisas que a gente humanamente não queria. Vai me dizer que os apóstolos, ainda mais São Paulo, que era um santo, mas um estopim meio curto, né? São Pedro apóstolo, primeiro Papa, santo, mas o estopim zerado. Quando chega São Paulo e Barnabé, depois de anos pregando para os pagãos, sai de Jerusalém cristãos sem serem enviados, ou seja, vão por própria conta. Aí dá caquinha, não vai para frente. A presença daqueles homens deu BO, como diz o povo lá naquela comunidade. Quando volta, vocês acham que São Pedro e São Paulo não tiveram vontade de chamar aqueles que causaram confusão e falar assim: vamos ali num cantinho só nós? Mas isso seria o lado humano e não seria o lado de Cristo. Rezaram, corrigiram, reconciliaram e a missão continua. Essa missão que nos leva a proclamar para o mundo a vitória de Jesus crucificado e ressuscitado. Essa vitória que quem nos garante justamente é o próprio Jesus. E o Evangelho de hoje ele diz claríssimo. Ele diz: o chefe desse mundo já está condenado. São João da Cruz vai chamar o demônio de um derrotado que não se dá por vencido. E por isso ele, mesmo já derrotado, ele vai dar os chiliques dele na nossa vida. Por isso, o demônio, como um cão raivoso, porém amarrado, ele apenas morde quem dele se aproxima. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, tenhamos a iluminação divina do Espírito Santo de reconhecer que próximo de Cristo nós temos luz e vida. Quanto mais a gente se afasta dele, mais próximos do cachorro nervoso, amarrado, o derrotado que não se dá por vencido, nós também estaremos. E nessa luta, nesse combate contra a maldade desse mundo, contra o espírito do mal, nós temos o melhor de todos os advogados, o Espírito Santo. É Ele o defensor, é Ele o paráclito, é Ele que vai habitando em nós, desde o dia do nosso batismo, ser o nosso grande defensor no combate contra o espírito do mal. Mesmo que por causa do anúncio do Evangelho, mesmo que por causa de fazer a vontade de Deus, a gente também fique amarrado pelos homens, como aconteceu com Paulo e Silas. Por anunciarem o Evangelho, foram postos na prisão. Mas vejam, quando nós ouvíamos Jesus dizendo no Evangelho de domingo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não dá, e nós aprendíamos que a paz cristã é totalmente diferente da paz que esse mundo promete e não dá, porque a paz mundana é a paz da circunstância. Se tudo vai bem, eu estou em paz. Basta que eu coloque um estrepe no meu dedo, já perdi a paz e já faço uma guerra. Não. A paz que Cristo nos dá é a paz não da ausência do problema, mas é a paz da presença dele mesmo na hora do problema. São Paulo e São Silas ali, amarrados pelo crime hediondo de anunciar o Evangelho. Poderiam estar na revolta, poderiam estar ali dizendo tantas coisas,
O que eles fazem? À meia-noite, algemados, começam a louvar a Deus. Isso me recorda Dom Irineu. Quando a gente agradece, o milagre acontece. Ali, naquela cadeia, amarrados, louvando a Deus, meia-noite, o Espírito Santo vem e liberta-os da prisão. E não só eles, os outros também. Mas não liberta apenas da cadeia. O Espírito Santo conduz Paulo e Silas para a cadeia, para libertar o centurião e a sua família da cadeia de Satanás. O que eu preciso fazer para ser salvo? Pergunta o centurião. Crê no Senhor Jesus. E ainda que a sua família de pronto não creia, crê você. Porque se você crê, será salvo você e a tua família inteira. Percebem? Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo transforma uma situação de desgraça em oportunidade para dar testemunho da fé. Se São Paulo e São Silas não tivessem sido aprisionados, aquele centurião e a família dele seriam escravos de Satanás o resto da vida. Ora, se o que liberta a gente do laço do pecado original, o que nos faz efetivamente filhos de Deus é o batismo, se Paulo e Silas não vão parar dentro daquela cadeia, quem ia batizar, quem ia anunciar o evangelho para o centurião? E ali, com aqueles dois santos homens de Deus, algemados por causa do evangelho, movidos pelo Espírito Santo, transformam uma situação adversa, uma situação difícil, num trampolim para que a palavra de Deus chegue aos outros. Pergunto a vocês e pergunto para mim. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, a gente aproveita esses momentos para quê? Para louvar a Deus e dar o testemunho da fé? Ou a gente cai na revolta e diz que Deus não existe? Será que nas horas de dificuldade que a gente passa na vida da igreja, na vida da família, no seu trabalho, aonde quer que seja, você olha com esse olhar da fé e diz: como eu posso dar testemunho de Cristo nessa hora? Hoje nós estamos rezando de maneira especial pelo Padre Marlon Múcio, um homem que, se a gente fosse enumerar os problemas dele, daria uma homilia de 40 minutos. Só de comprimidos por dia, 200 e pouco, se não me falha a memória. Sem todos aqueles aparelhos, ele não vive. Como ele disse um dia, para ele o viver já é cansativo. Ele não precisa se movimentar. Mas o homem está lá e celebra a missa todo dia naquela cama. Quando consegue se levantar, vai fazendo o que pode. Mesmo com as limitações de saúde, de locomoção, conseguiu fundar uma casa de acolhimento para as pessoas com doenças raras. Percebam, onde qualquer pagão veria ali um abandono por parte de Deus, uma situação desgraçada que não se dá mais para fazer nada, quem é movido pelo Espírito Santo descobre que o tempo de vida que nós temos é tempo de ser de Deus. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando tudo é favorável e quando as coisas também não vão bem. É tempo de ser de Deus. E nós só podemos isso por quê? Por causa desse dom maravilhoso do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que falou pela boca dos profetas, esse Espírito Santo que fecundou o ventre imaculado de Maria, esse Espírito Santo que transformou os apóstolos em missionários,
esse Espírito Santo que deu fortaleza aos mártires, sabedoria aos santos doutores, deu fortaleza para as santas virgens, esse Espírito Santo que há 2000 anos conduz a Igreja de Cristo, que é formada por gente de cabeça dura, igual você e eu. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, não desiste de gente tão difícil igual vocês e eu. Eu digo a vocês, o Espírito Santo é a prova máxima da humildade de Deus. Porque Ele que tudo pode, escolhe agir através de meios tão fracos que somos nós. O Espírito Santo que tudo pode, poderia escolher só os fortes, mas Ele escolhe justamente os fracos, para que na fraqueza humana Ele diga: quem vence é Deus, não é você. Que vocês e eu, caminhando para o Pentecostes, de mãos dadas com Maria, possamos abrir o coração, para que esse Espírito Santo renove a nossa vida, e nós sejamos agentes de renovação na igreja, no mundo, onde quer que a gente esteja. E que Maria, a Virgem Esposa do Espírito Santo, nos ajude a sermos dóceis a este Espírito, para que, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos favoráveis e desafiadores, nós possamos dar a todos o testemunho da nossa fé. Porque, afinal de contas, Cristo venceu e o chefe desse mundo já foi derrotado. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.